igreja na casa do Senhor. Amém. Irmãos, no começo do culto, eu ouvi o irmão falando que quando a gente vai pegando uma certa idade, dá umas coisinhas diferentes, né? Eu tô com 5.5 e tô com umas coisinhas diferentes. Uma tal da labirintite anda me acompanhando. E eu tô assim com um pouco de dificuldade de equilíbrio. Então eu quero chamar meu esposo para vir aqui. Traz a toalhinha que está na minha bolsa, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E fica aqui do meu lado, porque abaixo de Deus você é meu equilíbrio mesmo, né? Fica aqui do lado esquerdo, que é o lado do meu coração onde você mora. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos, com a permissão de Deus, o ano que vem, completar 35 anos de casado. Não é só amor, não é só love, mas fizemos um pacto de irmos juntos até o fim. Glória a Então, Deus. às vezes a gente briga e eu digo para ele: você não quer largar de mim, né? Ele fala: é difícil te aguentar. Eu falo: mas vai até o fim. E a gente abre, chega lá em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já louvei a Deus com as minhas lágrimas. E eu vou pôr meu óculos aqui, eu espero conseguir ler. Eu quero ler com você, meu amado, nessa noite. É uma grande alegria estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, por favor. O Senhor vai falar nesta noite com Jonas. Glória a Deus. Será que tem algum Jonas? Eu acho engraçado que tem pessoas que dizem assim: eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei porque eu estou falando. Porque foi a palavra que Deus me deu para esta noite. E eu dizia: irmão, essa noite eu nem dormi direito, dizendo: Pai, confirma a palavra no meu coração. E eu dizia: é mesmo sobre Jonas que o Senhor quer falar? Aleluia. Senhor, ali está a tua igreja. E o Senhor falou: os Jonas também estão lá dentro da igreja. Então, para você, Jonas, para mim, que já tive muito de Jonas, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não é uma palavra de exortação, é uma palavra de ânimo, de incentivo. Tá bom? Não estou aqui exortando ninguém, estou debaixo do sangue de Jesus. Mas Deus me deu essa palavra de despertamento. Vamos ler em Jonas primeiro. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu sobre mim. Irmãos, todos nós, conhecemos a história, sabemos que Nínive era uma cidade muito grande, o pecado ali tomava conta, e o Senhor disse para Jonas: Jonas, vai ali e diz para aquele povo que em 40 dias eu vou destruir essa cidade. Porque o pecado, irmão, prevalecia e não agradava a Deus. E eu posso ver aqui, meus irmãos, dentro da história de Jonas, o livro de Jonas tem 4 capítulos, e eu posso ver Jonas em 4 situações diferentes. Leia comigo, por favor, o 3, Jonas, capítulo 1 e o 3. E se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope. Achou que o navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Eu vejo aqui, nesse primeiro versículo, Jonas virando as costas para Deus. Ele não obedecendo uma ordem de Deus. Deus disse: vai para Nínive. Ele comprou a passagem e foi para Tarsis.
2, eu vejo Jonas. Olha, no primeiro, Jonas estava desobedecendo. No capítulo 2 e o versículo 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Então veja, no primeiro, Jonas virava as costas para Deus. No segundo, Jonas estava orando, porque o Senhor mandou uma grande tempestade naquele lugar onde ele estava, e ali ele foi engolido por um grande peixe e orou. Aí veja no capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então veja, no primeiro, Jonas virou a costa para o Senhor. No segundo capítulo, Jonas orou. No terceiro capítulo, Jonas se levantou. Aleluia. E se você olhar no quarto capítulo, no versículo 5, diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então olha, Jonas virou as costas para Deus, Jonas orou, Jonas se levantou e Jonas se assentou. 4 condições de Jonas, porque Deus tinha dado ali para ele uma ordem. Aleluia. Porque o propósito de Deus, irmãos, é que nenhum de nós se perca, nenhum dos nossos também se perca. Aleluia. E um dia o Senhor também me deu uma ordem. Aleluia. Ele disse: Célia, cuida dos meus pequeninos. Eu disse para o meu pastor: isso é loucura, eu não tenho capacidade, eu nunca quis isso. Ele disse: mas Deus disse: é você. E eu acompanhei o meu irmão, ele foi pregar numa igreja, e lá o pastor veio e disse assim: filha, eu coloco nas suas mãos uma grande obra, não rejeite. E eu disse: isso não é para mim, Deus. Mas relutei, porque dura coisa lutar contra Deus, né, minha querida? Que bom te ver, viu? Dura coisa é lutar contra Deus, né? Contra a vontade de Deus, né, Cris? E eu lutei por muito tempo contra a vontade de Deus. Mas fui fazer a obra com os pequeninos. Porém, irmãos, já fazia um tempo muito grande que eu fazia a obra com os pequeninos. Eu estava cansada, porque a obra com os pequenos é uma obra muito difícil. Qual é a minha maior dificuldade? É lidar com os pais dos pequeninos. Os pequeninos, eles são pequeninos. Você não vai tratá-los como gente grande. Eles não vão vir a mim com 55 anos. É eu que tenho que atender eles. Até aí, ótimo. E lidar com os pais deles é uma dificuldade muito grande. Então isso sempre foi uma dificuldade para mim. Lidar com os pais dos pequeninos. Aleluia. E eu comecei ali a fazer aquela obra. E o tempo foi se estendendo. E eu deixei aquela obra por 3 vezes. E eu dizia: pastor, eu não quero mais. O pastor falava: como não quer mais? Eu disse: não quero mais. Porque eu tinha planos para mim. Você entendeu? Eu tinha planos, eu tinha outros projetos. Eu queria inclusive mudar de ministério. Mas o meu amado nunca concordou. E eu ia deixar ele ir para outra igreja? Não, eu orei por ele 15 anos, viu, irmãs? Ele está assim bonitinho, mas me deu muito trabalho. 15 anos de oração por esse homem, mas chegou o dia, né, meu querido? É uma bênção, o homem é mais crente que eu. Glória a Deus. A fidelidade de Deus é assim, né? Mas
Eu tenho 2 filhos, Henrique e Bianca. Bênçãos de Deus, herança do Senhor, foram filhos amados e desejados. Mas filhos crescem. E às vezes nós, como pai, deixamos passar despercebido algumas coisas na criação dos nossos filhos. Eu não estou aqui para dizer, você é culpado, você é causador. Não. O Espírito que está em mim não é de acusador. O Espírito que está em mim é para te incentivar a acreditar que há esperança para a sua vida. Por que, minhas irmãs? Meus filhos cresceram. E filhos são diferentes, né, mães? Desde a gestação. A gente fala, opa, esse aqui já é mais calminho, esse aqui já dá mais não sei o quê. E minha mãe dizia, filha, filhos da gestação a gente já percebe a diferença. E meus filhos sempre foram uma bênção. Eu nunca amei um filho mais que o outro, não. Porém, meu filho Henrique, ele seguiu por caminhos diferentes. Ele tinha algumas dificuldades que ele não sabia lidar com ela. E eu também não tinha aquela sabedoria. Eu creio que algumas coisas, né, não deram muito certo. Porque assim, as pessoas falam assim, filhos crescem e fazem escolhas. Irmãos, eu entendo que seu filho foi realmente instruído. Dificilmente ele vai fazer uma má escolha. Se ele faz uma má escolha, eu entendo que aqui atrás alguma coisa deu errado. Não quero te acusar, sangue de Jesus, mas alguma coisa passou desapercebido. De repente você não percebeu que aquilo causaria aquele mal. Mas o que a Bíblia diz? Que não há mal sem causa. Então todo mal tem uma causa. Se a palavra de Deus diz, é porque é verdade. Está escrito na palavra de Deus. E o Henrique foi crescendo e seguiu por caminhos diferentes. O Reinaldo, assim, calminho, tá vendo o jeitinho dele? Eu falava, Reinaldo, o Henrique tá fazendo assim, assim. Isso é coisa da sua cabeça. Eu falava, não, tem algumas coisas erradas. Porque na criação, irmãos, é indispensável que o casal fale a mesma língua. E quando eu e o Reinaldo criamos nossos filhos, nós não falávamos a mesma língua. Reinaldo não servia a Deus e eu servia, mas também minha sabedoria não era muita, meu conhecimento não era muito. Então, como os pais, algumas coisinhas não saíam como deveria sair. Mas o que aconteceu? Lá na frente, o Henrique foi crescendo e o Henrique seguiu o caminho das drogas, do tráfico e de muitas coisas ruins, nos trazendo grande sofrimento. Aí eu orava, porque eu sempre fui uma mulher de oração, irmãos, e eu sempre fui uma mulher de propósito, porque assim, eu creio que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então o pastor Clério estava contando aqui, uma vez ele estava com uma dificuldade lá na nossa igreja, e eu disse, irmãos, nós vamos dar 7 voltas nesse quarteirão aqui, para que caia essa muralha da vida do nosso pastor. Tinha bastante gente na igreja, mas só 17 creu que era de Deus. Amém. 17 faz a diferença, irmãos. Glória a Deus. E nós demos 7 voltas no quarteirão. E olha que não foi fácil. Não foi fácil. Imagine esse peso todo, 7 voltas, quase que eu morro. Mas nós concluímos em 17 as 7 voltas. E Deus deu vitória para o nosso pastor. Glória a Deus. Mas voltando lá no Jonas, eu fazia
fazia aquela obra e, como eu disse, saí por 3 vezes. E um dia eu disse: Deus, eu não vou fazer mais essa obra. Se o Senhor falar, eu não obedeço. Se o Senhor falar, eu faço o que não ouço. Deus, eu tomei essa decisão, não te obedeço mais. Entrou em mim o quê? O Espírito de Jonas. Virei as costas para Deus. Aí você fala assim: irmã, você saiu da igreja? Não. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava longe de Deus. Você sabe o que é estar dentro da igreja e estar longe de Deus? É quando Deus está falando e você faz que não está ouvindo. Ai, não é para mim. Pá, para você. Pá. Né? Você tem sempre uma pá para jogar para o teu irmão. Mas assim, um dia eu disse assim: olha, Deus, você pode usar profeta, você pode usar voz, você pode usar bêbado, pode usar drogado. Não tem mais negócio. Encerrei minha carreira com os pequeninos. Irmãos, eu já estava quase 19 anos. O tempo vai passando, você vai se cansando. E tinha o Henrique que me dava o trabalho. A polícia vivia na minha casa. Até um dia, né, no culto, né, pastor Cléris, o Senhor falou com o pastor Cléris. Falou: amanhã a polícia vai na tua casa. Ah, eu já nem dormi. Passei a madrugada, Jesus me cobre com teu sangue. E quando eles chegando, mas tinha oração na minha casa. Tinha crente. E aqueles policiais sabiam que eu era uma serva de Deus. Até um deles um dia disse assim: eu chorava muito, eu tinha muito medo, né, irmãos? Não tinha ali um super-herói. Tinha uma mulher que orava, mas tinha medo. Então um dia eu chorei muito. Um policial disse bem baixinho: fica em paz, minha irmã, tem 2 anjos aqui te guardando. Oh, Jesus. Irmãos, e um dia, do nada, eu comecei a sentir uma coceira na minha perna. Vou até mostrar aqui minha canela para você. Tá vendo? Esse círculo. Eu comecei a sentir uma coceira. E eu falei: mas que coceira esquisita é essa? E aquela coceira foi coçando, foi coçando, foi coçando, a ponto de tudo que tinha perto de mim eu coçava. Tivesse um pedaço de pau eu coçava, tivesse um caderno eu coçava, porque era insuportável. E eu dizia: mas que negócio esquisito, eu não tinha isso. Só sei que daquela coceira formou uma ferida muito grande. Daquela ferida, a minha perna, embora eu seja forte, minhas canelinhas finas, ficou parecendo um pão assado. Enorme, vermelha, roxa, inchada. E eu disse: Jesus, que negócio é esse? Passei no médico, o médico disse: corre para esse que o negócio é sério. E eu corri. A médica disse assim: dona Célia, a senhora está com uma bactéria gravíssima. Não foi essa palavra que ela disse. É agressiva. É uma bactéria que ela come a pele, sabe? Ela vai assim, porque eu dizia para ela: doutora, eu sinto como se tivesse bicho dentro da minha perna. Ela disse: mas essa bactéria, ela é tão agressiva que ela vai fazendo isso. Eles vão comendo a sua perna. E o negócio aí tá grave, hein? Passou todo o medicamento e disse para mim assim: olha, peça a Deus para Ele te ajudar. Porque eu também vou pedir. Porque se esses remédios não fizerem efeito, iremos para o plano B. E o plano B não é bom. Irmãos, na hora, naquela cadeira sentada, o Espírito de Deus disse para mim: trabalha para os meus pequeninos. Aleluia. Senão eu vou deixar amputar a tua perna. Tem crente que fala assim, não pode se arrepiar. Eu estou arrepiada de falar isso. Aí quando eu entrei naquele elevador, eu disse: Pai,
perdoa, Pai. Entre multidões, o Senhor escolheu a mim, pecadora, para fazer esta obra. E ali naquele elevador mesmo eu me humilhei. E eu disse: Pai, eu aceito trabalhar novamente com os teus pequeninos. Mas o que é que eu vou fazer se já tem alguém lá? Aí uma amiga disse: vai em casa. Mandou um recadinho: vem em casa comer uma tapioca. Eu disse: hoje? 2 horas da tarde. Ela disse: hoje. Eu disse: meu Deus, eu tô achando que essa tapioca vai me sair muito caro. E fui comer a tapioca, sabe, mano? Aí comi a tapioca, conversamos, rimos. Eu disse: minha irmã, precisa pedir Uber. Ela disse: não pede Uber ainda não. Eu vou levar você. Eu disse: não preciso, porque eu tinha medo. Porque eu conhecia a minha amiga, eu sabia que ela era uma mulher de Deus. Eu falei: Deus vai usar essa mulher aí. Aí ela pegou e disse: vou orar pra você. Eu disse: vai. Ela disse: vou. Eu disse: tá bom, então bora. Irmão, Deus tomou aquela mulher e disse: filha minha, você não concluiu aquela obra. E a tua desobediência está amarrando no plano espiritual o teu milagre. Então, na hora, eu lembrei do Henrique, que não queria nada com Deus. Mas eu entendi ali que o negócio não era com o Henrique. O negócio era Deus comigo. Deus queria trabalhar em mim, mas eu não deixava. Eu fazia como Jonas: Senhor, aqueles pais daquelas crianças são tão pecadores, são tão não sei o quê. Porque quando Jonas foi àquela cidade e disse: olha, o Senhor vai destruir, vai mandar fogo do céu, vai destruir tudo. Mas o que a palavra diz? Que Deus se arrependeu e decidiu salvar aquele povo. E Jonas ficou triste, ficou abatido porque Deus salvou aquele povo. E quando eu retornei para as crianças, eu pude ver também que tinha umas pessoas abatidas que não gostou muito da minha volta. Mas o Senhor disse: vai e faz a minha obra, porque o tempo não é teu, o tempo é meu. Então hoje, irmãos, eu estou aqui debaixo da graça de Deus para dizer para você: para de fugir, Jonas. Aleluia. Aonde é que você está escondido? Meu Deus. Você está escondido dentro do navio? Você está escondido em outra cidade? Ou você está escondido dentro da igreja? O Senhor diz assim: eu te chamei para uma grande obra. Aleluia. E Deus, as pessoas falam: ai, Deus substitui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a obra de Deus não para, porque ela é de Deus. Deus sempre vai colocar alguém, mas nunca vai fazer como aquele que Deus escolheu para fazer. Nunca vai ser. E eu estou ali novamente trabalhando com os pequeninos, porque aquela serva lá que Deus usou disse: fica quieta e o teu pastor vai até você. Eu disse: ai meu Deus, como é que ele vai vir se ele ficou tão bravo quando eu entreguei o cargo? Mas estou eu um dia no culto. Aleluia. Os jovens cantavam aquele, você sabe cantar, irmã Marilene? Aquele que fala assim: eis-me aqui, exclusivo para te servir. O jovem estava cantando aquele hino, e eu com as mãos levantadas disse: Senhor, eis-me aqui. Mas para as crianças não. Me usa para outra coisa, para as crianças não. Irmão, você pode dizer: eis-me aqui? Aleluia. Ninguém pode dizer: eis-me aqui. Mas você vai dizer: eis-me aqui, para a tua vontade, para fazer o que você quer, do jeito que você quer. Ou você vai falar: Senhor, eis-me aqui,
minha vida tem feito através da oração. E no dia que eu fui lá, me humilhei, sentei de novo com aquelas crianças, no mesmo mês. Eu não sei dizer os dias exatos, mas no mesmo mês, eu olho para a igreja e eu falo, Jesus, eu não estou vendo. Quem estava no culto? Henrique. E eu olhei assim, eu disse, é o Henrique que está ali? O Henrique porque nunca diz nada com Deus. Eu não vou contar muito da vida do Henrique, porque o meu objetivo aqui não é fazer a pessoa passar vergonha, né? Porque às vezes a pessoa, porque irmãos, eu entendo assim, que no mundo espiritual, o maligno entra naquela vida, possui aquela vida, leva ele a fazer coisas terríveis, depois sai e deixa a consequência. Porque eu fiz culto em presídio e eu ouvi aqueles moços dizer para mim, irmã, eu não queria ter feito aquilo. Muito choraram. Eu não queria ter feito aquilo e eu acredito. Sabe por quê, irmãos? Porque a misericórdia de Deus não é só para aqueles que nós queremos, para aqueles que a gente acha que devem ser salvos. Não. A misericórdia de Deus é para mim, para você e para todos que se arrependeram. E qual é o verdadeiro arrependimento? Aquele que eu choro? Não. É aquele que eu deixo de fazer. Se eu estou arrependido de verdade, eu vou mudar a minha atitude. Aleluia. Porque se você não muda a sua atitude, não tem arrependimento. Então ali naquele dia o Henrique estava no culto. Eu falei, mas Jesus, que negócio é esse? O Henrique está no culto. Falei com ele depois do culto e tal. No outro dia, no outro domingo, o Henrique estava no culto. Eu disse, ô Jesus, que negócio é esse aí? E fui orar, né? Que eu gosto de orar. Jesus falou para mim, sabe porque o teu milagre tardou? Não precisava ter levado esse tempo todo. Você não viu aquele povo lá no deserto? Era 40 dias. Por que passaram 40 anos? Porque não tinha obediência. Então na minha vida tinha muita oração e pouca obediência. Porque eu achava que eu era dona de mim. Mas a palavra de Deus não fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele é o meu dono. Eu tenho que morrer para minhas vontades, para os meus planos, para os meus propósitos. E passando mais algum domingo, estava o Henrique no culto de missões. E o pastor que pregou disse se tinha alguém que queria entregar a vida para o Senhor. E para minha surpresa, Henrique foi lá. Entregou a vida para o Senhor. Irmão, o Henrique, ele me deu tanto trabalho, que eu transferi o trabalho para o pastor Clécio e para a pastora Marildes. Eu ligava para ele chorando, dizia, me ajuda, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Essa prova vai me matar, me ajuda. E ele ia lá na minha casa, a minha amiga, foi Deus que me apresentou você, amiga. Eu sei que naquele dia que nós nos conhecemos, foi um propósito de Deus. Porque, irmãos, estava acontecendo uma situação lá na minha igreja, e eu estava orando. Fui passear na praia. Lá na praia eu disse pro meu esposo, eu disse, eu vou pro culto, tem uma igreja aqui na rua aqui onde nós estamos. Eu nem conhecia a igreja, irmão. Irmão, disse o Brasil é de Cristo mesmo? Eu vou lá hoje. Enquanto eu cheguei na igreja, uma igreja pequenininha, o pastor era boliviano, eu não entendia nada daquele homem falava. E ele falava rápido e deu a entender que a igreja era acostumada com a língua dele. Mas na hora de ir embora, ele disse, vem aqui, vem, quem quer oração? Eu disse, eu vou lá. Eu falei, Jesus, não vai entender o que ele vai falar. Vai em todo caso, eu vou. Fui lá. E aquele pastor pôs a mão na minha cabeça e disse assim, filha minha, vou eu enviar
diferente lá para a tua igreja. Aí o dia que o pastor Clécio foi na nossa igreja, aconteceu uma situação que não deu para fazer a troca, né, pastor Clécio? Aí eu disse para minha amiga assim: olha, aquele é o nosso próximo pastor. Ela disse assim: mas nem teve troca de pastor, como é que você sabe? Eu disse: Deus me disse que era diferente. E o meu pastor é diferente. Eu colocava isso no Facebook, o pastor Clécio chamou minha atenção, que eu colocava lá: sempre serás o meu pastor. Esse homem de Deus que me ajudou. E um dia, o Henrique foi preso por 3 vezes. Ficou bastante tempo. E um dia ele saiu de saidinha. E o pastor Clécio ainda não conhecia ele, né, pastor Clécio? Mas, irmãos, veja que uma atitude de amor. Viu? Quando você não tiver amor pelas almas, lembre-se da forma que Deus te ama. E tem misericórdia de você também. Porque o pastor Clécio nunca tinha visto o Henrique. E o Henrique saiu de saidinha. Aquele negócio que os presos nem os guiam para casa. Que se eu pudesse falar com o presidente Lula, eu dizia: homem, esse negócio aí não é de Deus não. Que trazia um sofrimento danado. O pastor Clécio chegou em casa no dia que o Henrique estava de saidinha. E o pastor Clécio pegou ele no colo e disse: filho, Deus está cuidando de você. Está te carregando no colo. E ele disse para mim: quem é esse homem? Eu disse: o meu pastor. Ele disse: mas ele sabe a pessoa que eu sou? E me carregou no colo. Que amor é esse? Pastor, aquela sua atitude mudou o coração do meu filho, quebrantou o coração do meu filho. Por isso, irmãos, que eu não sou pregador, irmãos. Como eu disse, meu ministério é infantil. E eu posso dizer, irmãos, que Deus, Ele colocou o desejo de estar aqui. Aleluia. Porque eu sou uma pessoa muito grata. Se tem um espírito que não habita em mim, é da ingratidão. E eu quis vir aqui para demonstrar minha gratidão, pastor. Aleluia. Por tudo que o Senhor fez por mim. Por tudo que o Senhor me ajudou. Irmã Marildes. Aleluia. Cada lágrima que choramos ali. Aleluia. Christian. Você sabe que eu te amo, né, meu lindo? Você também em casa, a gente chorava junto. Porque foi uma prova muito difícil, irmãs. A prova durou 16 anos. Mas eu posso dizer para você que, para a glória de Deus, meu filho hoje é um crente. Ele serve a Deus. Ele serve a Deus, irmãos. E o meu filho não gostava de trabalhar porque o tráfico dá muito dinheiro. Mas eu ia numa campanha no monte. E eu dizia para Deus, eu levava um papel, um envelope, porque ele não tinha carteira assinada, que ele não gostava de trabalhar. Então eu levava aquele papel e eu dizia: Senhor, essa é a carteira de trabalho do meu filho, porque eu criei ele para ser um trabalhador. Aleluia. E fui pro monte, né, pastor Cléber? A gente foi pro monte há muito tempo. Irmãos, o meu filho hoje é trabalhador. Glória a Deus. Ele abriu uma oficina de conserta moto. Ele não pode estar no culto dia de semana porque ele também trabalha de motoboy. E eu posso dizer para você, minha irmã, para você, se você tiver na sua família, na sua casa, uma pessoa que você olha, você fala: Senhor, dali não vai vir nada. O Senhor diz assim: confia. Porque a minha prova durou 16 anos, foi muito difícil. Mas eu estou aqui para você com lágrimas nos olhos. E hoje não são mais de tristeza, são lágrimas de gratidão ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque aquilo que parecia impossível, Ele fez. E Ele
preocupa, o Senhor proverá.